Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um OAB Entrevista e neste programa estamos em festa. O Conselho Federal da Ordem comemora 89 anos. 89 anos de luta pelo país. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi criado no dia 18 de novembro de 1930 e de lá para cá, muita história. Em 1945, a Ordem teve atuação no fim do Estado Novo. Em 1984, a Ordem dos Advogados do Brasil abraçou o movimento pelas diretas já. 1987, instituição da Assembleia Nacional Constituinte, que já havia sido solicitada pela OAB desde o início da década de 80. Já na década de 90, a OAB foi responsável pela petição do impeachment do então presidente Fernando Collor. Em 2005, a OAB acirrou sua luta contra o nepotismo ao lançar uma campanha nacional contra essa prática ilegal. As lutas pelos cidadãos ainda continuam. Em 2010, a Ordem teve um papel fundamental na lei da ficha limpa. Em 2015, o Conselho Federal da OAB argumentou no Supremo Tribunal Federal contra o investimento empresarial em campanhas. Além disso, em novembro do mesmo ano, o STF acatou o pedido da OAB para coibir doações ocultas para campanhas políticas. Vitórias da OAB para a sociedade brasileira. Vitórias reconhecidas e que garantem neste aniversário de 89 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, destaque ao papel da instituição. Papel que já reforçamos inúmeras vezes aqui no OAB Entrevista. Papel com a liberdade de imprensa. A imprensa livre é um pilar da democracia, né? A possibilidade das democracias, talvez a maior beleza das democracias é que a imprensa tem a liberdade de mostrar à população, em especial, as condutas dos governantes. A Ordem tem preocupação com a liberdade de imprensa nesse momento da história. Há ataques a jornalistas, há ataques a setores da imprensa, há ataques àqueles que ousam questionar algumas ditas verdades, né? E isso é muito preocupante. A Ordem, desde o início da minha gestão, estabeleceu um observatório. Esse observatório conta com colegas muito qualificados que visam, no dia a dia, cotidianamente, proteger os jornalistas e proteger a liberdade de imprensa, que fazer isso, na verdade, é proteger a democracia. Eu ia até te perguntar sobre este observatório, por que já no começo da gestão lançá-lo? Porque o nosso país, numa lista mundial de 180 países, está na posição 105 em risco à liberdade de imprensa, em qualidade, né, de liberdade de imprensa. Então, nosso país vive um momento muito, muito difícil, principalmente nas pequenas cidades, né? Principalmente quando há numa cidade um blogueiro, aquele que ousa contestar os poderosos locais, e a advocacia tem historicamente essa relação com o jornalismo. Eu vou lembrar para quem está nos assistindo que Rui Barbosa dizia que as duas profissões que ele amava eram, claro, a advocacia antes de mais nada, mas ele sentia no jornalismo muito da expressão dele como advogado. Começou a gestão defendendo a liberdade de imprensa. Podemos esperar aí por todos esses anos a contínua defesa desses direitos? São as bandeiras da Ordem, né? Aqui é muito simples, né? Nessa sala aqui sentaram muitos que defendem essa bandeira e a minha tarefa é no meu dia, na minha quadra histórica, no período que me cabe, é levar essas bandeiras à frente. Sei que às vezes isso é mal compreendido ou não é o que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas estão sedentas de soluções fáceis, mas não existe solução fácil em democracia. O mundo é complexo e parte nossa, do nosso trabalho é mostrar isso à população e à própria advocacia. Mas a advocacia sabe disso, porque o Brasil tem uma grande advocacia, bem formada, qualificada e que está à altura do desafio. Papel com a democracia. A OAB é definida pela Constituição como a entidade legitimada para propor ao Supremo Tribunal Federal diversas ações em benefício da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos, da sociedade, da melhoria da condição de vida do povo brasileiro. A OAB tem esse propósito definido pela Constituição da República. E dentro da Ordem, dois braços são fundamentais nessa sua atuação perante o Supremo Tribunal Federal. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, que examina as matérias, que verifica o que é constitucional, o que não é, o que necessita ou não
de atuação. Essa comissão ela tem uma natureza de ser de assessoria, de consultoria para o plenário do Conselho Federal e para a diretoria da OAB. E tem também na ordem o braço executivo, que atua perante o Supremo Tribunal Federal, hoje em mais de 300 causas no Supremo, que é a Procuradoria Constitucional da OAB. Então, esses dois braços da ordem são fundamentais nessa sua atuação perante o Supremo. Eu poderia destacar duas ações recentes que foram julgadas pelo Supremo. Uma diz respeito à constitucionalidade da lei da ficha limpa, que excluiu da vida política do Brasil pessoas que não tinham uma conduta adequada ao desempenho de seus mandatos. E isso foi graças à atuação da OAB, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que esta lei é válida e deveria ser aplicada. Uma outra importante medida de atuação da ordem foi a proibição de investimento empresarial em candidatos e partidos políticos. Entendemos que essa relação entre empresas e candidatos e partidos, ela não pode ser feita de forma obscura, no toma lá da cá, em que se financia um candidato para depois receber obras e benefícios. Isso gera um atentado à liberdade, inclusive de expressão do eleitor brasileiro. O candidato ele deve prestar contas ao eleitor, à sociedade, não às empresas que investem em candidatos. É possível até repensar e retornar o investimento empresarial desde que em novas bases, transparentes, que a sociedade saiba quem está beneficiando, quem está investindo e por quê, e que as empresas, portanto, que fizerem doações depois não possam ser beneficiadas por atos do poder público. Algo nesse sentido. Precisamos repensar sempre a democracia. Já se disse que a democracia é como uma planta bem tênue, uma planta que está nascendo, que ela precisa ser regada todo dia, ela precisa ser tratada, adubada, ela precisa ser revista, reformada, para que essa planta cresça, que essa planta não morra. E, portanto, a ordem atua nesse sentido. Ultimamente, eu poderia destacar a última atuação da ordem no Supremo Tribunal Federal foi o ingresso na defesa da constitucionalidade da lei que cria a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados. E o que isso tem a ver com a democracia? Eu tenho a plena convicção de que democracia e Estado de Direito, como justiça, não sobrevivem sem o advogado respeitado. Porque o Estado não deve ser o centro gravitacional, mas o ser humano. E se o ser humano é o centro gravitacional, e em relação a ele é que deve se dar toda a proteção, o advogado é o profissional do ser humano, ele tem que ser respeitado. Então, o advogado respeitado significa um Estado de Direito em pé e, portanto, um ambiente mais propício à democracia. Logo, entendo que esta ação da OAB é também dirigida à proteção do Estado Democrático de Direito. Papel com o Estado Democrático de Direito. Nós iniciamos uma gestão, ainda em 2016, onde a OAB foi protagonista número 1, exatamente do pedido de afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Naquele momento, Eduardo Cunha era o político mais poderoso do Brasil. E a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal, ainda nosso saudoso ministro Teori Zavascki, requerer exatamente o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados naquele momento e depois, posteriormente, a sua cassação. Vivemos também num período muito curto, algo em torno de 1 ano e meio, tivemos 2 pedidos de impeachment protocolados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Algo que, ao longo da nossa história de 86 anos, então, nós tínhamos pedido um único pedido de impeachment. A Ordem tinha protocolado apenas um destes pedidos, que foi do atual senador e então presidente da República, Fernando Collor. A OAB é chamada Casa das Liberdades, porque homens e mulheres que compõem a advocacia há 89 anos sempre defenderam aqueles que são os nossos constituintes, os nossos clientes, aqueles que nos procuram para a defesa dos seus direitos. A OAB sempre defendeu as liberdades, todas as liberdades, sobretudo as liberdades públicas, que no regime político significa defender a democracia, o Estado democrático de direito. Então, ao longo de 89 anos, nós temos uma bela história. Como toda a história de homens e mulheres, histórias que tiveram recuos, mas uma bela história de defesa de valores e princípios lastreados
nas liberdades, no respeito ao outro e na democracia. No próximo bloco, a gente continua comemorando o aniversário da OAB. Não saia daí. No primeiro bloco deste programa, mostramos que a Ordem dos Advogados do Brasil é a voz da sociedade na garantia de conquistas fundamentais, como liberdade de expressão, igualdade de direitos, Estado democrático. Nas principais páginas da história do Brasil, a OAB esteve presente. Lutas para a sociedade e também para a advocacia. Vamos falar um pouco da história recente? A ordem conseguiu com que a violação de prerrogativas se tornasse crime. Agora é lei. Esse é o resultado de um trabalho conjunto entre o Conselho Federal e as 27 seccionais do país. Colegas, hoje é um dia histórico. Somado ao nosso estatuto, somado à Constituição Federal que reconhece a nossa profissão como constitucionalizada, a advocacia agora ganha uma legislação que criminaliza a violação de prerrogativas. É um instrumento da cidadania, é um instrumento a serviço do nosso cliente, é um instrumento a serviço do cidadão. Eu quero agradecer ao Congresso Nacional, nas figuras de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, agradecer a nossa frente parlamentar, coordenada com brilhantismo pelo deputado Fábio Tradi. Quero agradecer a todos os senadores e senadoras, deputados e deputadas, mas quero agradecer em especial ao Sistema OAB. Nós nos unimos, nós mandamos mensagens, milhares de mensagens ao Congresso Nacional. Nós fizemos uma corrente do bem, uma corrente da cidadania. Nós fizemos ver ao Congresso Nacional que aquele é um instrumento para lutar contra o abuso, um instrumento que vai ter utilidade em cada município do nosso país. E seguimos lutando, porque a advocacia brasileira é a voz da cidadania e ela nunca se dobrará. A decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente da República e, portanto, reconhecer a criminalização de todas as ofensas às nossas prerrogativas, a criminalização da violação das prerrogativas, significa uma conquista importante da advocacia sob a liderança de Felipe Santa Cruz. Significa o reconhecimento de que nós, advogados e advogadas, somos indispensáveis à administração da justiça. E para que o Estado democrático de direito tenha validade, precisamos ter democracia, justiça e advocacia livre. A Jovem Advocacia também comemora. Neste ano, mais um passo foi dado para que os jovens advogados e advogadas atuem ativamente na luta pelos profissionais em início de carreira. O Estatuto da Advocacia foi atualizado e, a partir deste ano, o tempo de exercício profissional exigido para que advogadas e advogados se candidatem a conselheiros seccionais e de subseções é de 3 anos. Antes, eram 5. É uma grande alegria para todos nós que estamos trabalhando por isso há muitos anos. Desde 2010, o nosso presidente Francisco Caputo propôs isso no Colégio de Presidentes. Na época, era presidente da OAB Jovem, o nosso presidente atual da seccional, Délio Lins e Silva. E desde então, nós estamos trabalhando para incluir a jovem advocacia no sistema OAB. É um verdadeiro absurdo que eles não pudessem ser candidatos. Vamos deixar a democracia falar mais alto, vamos deixar que os advogados escolham seus representantes. Os jovens precisam e devem participar das eleições e da gestão da OAB. É muito importante que o jovem fale por si mesmo e deixe de ser representado por alguém. Que eles venham para a nossa casa, que eles digam o que querem, que eles digam o que precisam, que eles digam o que a OAB deve fazer por eles. É muito importante e eu realmente fico cheia de esperança de que a gente vai conseguir caminhar para além desse projeto que foi aprovado e sancionado, que a gente vai conseguir acabar de vez com a cláusula de barreira. Nós temos um outro projeto de lei no Senado, que o Conselho Federal está apoiando. Nós temos o presidente Ticiano e o presidente Joel das comissões de assuntos legislativos nos ajudando muito. O total empenho dessa diretoria, do presidente Felipe Santa Cruz, todos os advogados que existem têm que poder fazer parte da gestão da OAB. Essa é a razão do meu sorriso, da minha felicidade. A gente trabalhou muito para isso. O Colégio de Presidentes, que tem um presidente em cada seccional tem a sua própria comissão de apoio à advocacia jovem, e nós temos um colégio
colégio de presidentes altamente qualificado, com presidentes excepcionais, cada um no seu estado, jovens lideranças e que tinham tudo para estar nos conselhos seccionais. Infelizmente não era possível, mas a partir da próxima eleição eu tenho certeza que esses jovens presidentes estarão onde eles sempre deveriam ter estado, que era como membro da OAB de fato, como conselheiro, com direito de voz, com direito de voto. Eu tenho certeza que todo o Brasil hoje, toda a jovem advocacia reconhece nos presidentes de OAB jovem as suas lideranças e querem que essas pessoas estejam no conselho. Nós não queremos os jovens na comissão jovem, nós queremos os jovens dentro da gestão da OAB. E é por isso que a gente trabalhou, em 9 meses a gente conseguiu fazer o projeto de lei que estava lá parado, esquecido, caminhar por comissões, ser aprovado, ser levado à sanção do presidente da República e hoje, para nossa alegria, ele virou lei. Uma gratidão imensa a todos que caminharam, especialmente os presidentes de OAB Jovem das seccionais, o presidente da Comissão de Assuntos Legislativos, Ticiano, o presidente Joel e a nossa diretoria do Conselho Federal, o presidente Felipe Santa Cruz, doutor Ari, o diretor mais de perto envolvido nessa questão. E vamos em frente, prosseguir, porque ainda falta um projeto de lei para ser aprovado que vai acabar de vez com a cláusula de barreira. E você, jovem, venha participar, porque agora você vai poder ser candidato e vai poder ser gestão na OAB. Toda a advocacia brasileira saiu vitoriosa após uma decisão do Supremo Tribunal Federal deste ano sobre o regime de tributação de sociedades de advogados. As leis municipais que regulam o tema são inconstitucionais se veicularem base de cálculo distinta da prevista no Decreto-Lei 406. É um dia importante, uma vitória histórica do Conselho Federal da OAB, que depois de uma luta de pelo menos 20 anos, conseguiu, em definitivo, fixar no plenário do Supremo Tribunal Federal a compreensão de que vale o ISS cobrado com base em valores fixos do contribuinte, das sociedades de advogado, e não com base na receita bruta oferida, como é a pretensão histórica dos municípios. O Supremo editou uma tese em repercussão geral, confirmando que nenhum outro município deve ou pode tentar fazer o mesmo, ou seja, através de legislação municipal, restringir o âmbito da própria decisão do Supremo, né, que, só reiterando, garantiu o pagamento do ISS pelas alíquotas fixas. Coloca mais uma vitória na conta. As buscas e apreensões em escritórios devem ser limitadas exclusivamente aos dados dos clientes investigados. Uma demanda dos profissionais que foi garantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após a OAB ingressar com um pedido de habeas corpus. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, em habeas corpus, sustentado pelo nosso colega Délio Lins e Silva, presidente da OAB do Distrito Federal, garantiu, reafirmou as prerrogativas do advogado no sigilo da relação entre advogado e cliente. O mandado de busca e apreensão a um escritório de advocacia deve ser restritivo, não pode atingir os demais clientes do advogado. Essa é uma garantia da cidadania, essa é uma garantia do exercício profissional do advogado. Parabéns à OABDF e ao Conselho Federal, que juntos garantiram essa vitória maiúscula da advocacia. E é claro que não poderíamos celebrar a data sem falarmos em futuro. Uma certeza, muito trabalho. Sem dúvida, 89 anos de uma instituição que é essencial para a sociedade, é essencial para a advocacia. Eu digo que é essencial para todos nós que temos e vivemos a Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa entidade tem um compromisso com a própria história do Brasil. E, portanto, esses 89 anos precisam ser muito comemorados. Nós olhamos para o passado, mas também olhamos para o futuro. E quando nós olhamos para a história da OAB, verificamos que é uma história de grandes lutas e grandes conquistas. Isso nos faz ter a responsabilidade de querer fazer mais, continuar trabalhando em prol da sociedade e principalmente em prol da advocacia. Hoje nós somos 1.200.000 advogados, temos diversos compromissos com a nossa classe, responsabilidade com o futuro dos nossos colegas e com a dignidade da nossa profissão. E eu acho que é isso que nós devemos trabalhar. Trabalhar focado na advocacia, basicamente naquela que mais precisa de nós, mais precisa da OAB, mais precisa da proteção da OAB para que a advocacia seja sempre independente, seja essencial ao Estado democrático de direito e possa
contribuir para a busca da justiça, que é o que todos nós queremos. Eu gostaria de utilizar uma metáfora da corrida de obstáculos e de revezamento. A nossa diretoria, presidida por Felipe Santa Cruz, é uma diretoria que recebeu o bastão da diretoria anterior e vai passar o bastão para a próxima diretoria. Isso tem sido assim há 89 anos. Então, nós vamos continuar o trabalho que nos antecedeu, tentando fazer melhor. Eu acho que essa é uma das características da forma como a OAB é dirigida há muitas décadas por homens e mulheres que se dedicam voluntariamente a defender bandeiras, projetos e princípios. E eu diria que todos nós, sob a liderança, de novo, do nosso presidente Felipe Santa Cruz, todos nós consideramos que a OAB, além de ser uma inspiração, com 89 anos, é jovem como nunca e aponta para o futuro. É muito importante que a gente possa comemorar os nossos 89 anos com aquilo que a gente consolidou dos nossos valores, dos nossos princípios, nas nossas bandeiras, para a gente continuar a apresentar para a advocacia e para o nosso país os caminhos a seguir. Os caminhos de defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais, da tolerância, da possibilidade de se contrapor ao outro sem se tornar inimigo do outro. Então a OAB e a advocacia brasileira tem muitas coisas que construiu ao longo desses 89 anos e que podem servir para construir o nosso futuro. Eu tenho orgulho imenso em ser advogado, tenho orgulho imenso em trabalhar em prol da OAB e ter tido uma vida de respeito a essa instituição que para mim é tão importante. Então eu gostaria que todos os que vêm das próximas gerações tenham orgulho em pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil, porque é uma instituição de pessoas que trabalham voluntariamente em prol de uma causa, que é em prol da defesa dos outros, em prol do que nós temos de mais importante, que é a liberdade, a família, o patrimônio e a honra das pessoas. Então, pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil, projetar o futuro, olhar o que nós queremos, é o trabalho que nós temos que fazer. Respeitar o legado daqueles que nos deixaram e contribuir para uma OAB sempre livre, uma OAB apartidária, que possa estar sempre contribuindo para que nós tenhamos uma sociedade cada vez melhor. É uma missão que depende de um trabalho que é diário, né, que às vezes é cansativo, mas que nos orgulha muito. E eu posso dizer que todos os nossos colegas de diretoria têm muito orgulho em trabalhar para a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é efetivamente a Casa das Liberdades. O que é que isso significa? Significa que uma casa formada por advogados e advogadas que inicialmente estavam só no contencioso, na justiça, no judiciário, e depois, enfim, passaram muito agora, mais recentemente, para a assessoria e para a consultoria jurídica, mas inicialmente a advocacia sempre foi contencioso. Advogados e advogadas do contencioso sempre defenderam as liberdades. Desde o início da República Brasileira, o Rui Barbosa é o nosso grande patrono e foi o grande construtor da Constituição Republicana de 1891, e de lá para cá uma tradição de grandes juristas, homens públicos, homens de Estado, voltados para a proteção das liberdades. Então, sendo a Casa das Liberdades, a OAB sempre esteve lado a lado com aqueles que defenderam a democracia e o Estado Democrático de Direito. É importante dizer que, como toda instituição formada por homens e mulheres, a OAB não tem uma história linear, de um ponto a outro. Ela tem uma história de idas e vindas, de recuos, de avanços, mas com um núcleo central de proteção dos direitos fundamentais, que no direito internacional a gente chama de direitos humanos e que no direito interno brasileiro a gente chama de direitos fundamentais. Então, como a advocacia tem uma tradição de defesa dos direitos fundamentais, ela sempre sempre esteve na frente e sempre esteve na defesa daquilo que garante as liberdades, que no regime político é a democracia e o Estado Democrático de Direito. Eu, por exemplo, que em relação à história da OAB, sou muito jovem, começando agora, comparado com essa história extraordinária de 89 anos, diria que a OAB é uma inspiração pela sua história de homens e mulheres que lutaram e lutam ardorosamente em defesa das liberdades, para que todos aqueles que tenham uma questão jurídica
possam submetê-la aos tribunais ou não, da melhor maneira possível. Então, eu acho que a Casa das Liberdades nos inspira a todos. Parabéns à advocacia brasileira, porque a OAB ela não tem sentido senão na defesa das nossas prerrogativas profissionais e da defesa do que prevê o próprio artigo 44, que é a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direitos, dos direitos humanos, e isso a OAB faz muito bem. Por isso, parabéns sim, OAB, parabéns à advocacia brasileira, parabéns a advogados e advogadas desse país que efetivamente exercem essa profissão que é tão nobre, tão bonita e que eu tenho certeza que inspira tantas pessoas a trabalharem com honestidade, com dignidade e serem éticos para que o nosso país possa chegar aonde todos nós queremos. E este OAB Entrevista fica por aqui. Parabéns, OAB! Quer rever este ou outros programas que já fizemos especialmente para você? Vai na nossa página no YouTube. E você também já sabe que é muito fácil sugerir uma pauta para a gente. É pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo OAB Entrevista.